Olá, turminha, tudo bem? Vamos fazer uma aprendizagem ativa? Pessoal, vocês sabem como que nasce um rio? Na maioria das vezes, a gestação de um rio começa com as chuvas em regiões montanhosas. Alguém já viu algum rio? Com certeza, não é, turminha? Nós aqui de Mojimirim e Mogi Guaçu, nós temos um rio que passa na nossa cidade, não é mesmo? Alguém sabe o nome desse rio? É o mesmo nome da nossa cidade, Mojimirim e Mogi Guaçu, certo? E no Brasil, pessoal, existem muitos rios. E os 5 maiores rios do nosso país é o rio Amazonas, o rio Paraná, o rio Madeira, o rio São Francisco e o rio Purus. Alguém já ouviu falar de algum desses rios? Eu acho que alguém já ouviu, principalmente o Rio São Francisco, não é mesmo? Lá na televisão que geralmente está falando dele. Lá no Rio Amazonas, não é? Pessoal, na beira desses rios existe as comunidades, os indígenas que moram perto dos rios. E tem também a comunidade ribeirinhas. Alguém já ouviu falar disso? Ribeirinhas? E eles vivem, pessoal, dependendo da pesca. Então, eles dependem e vivem da água desses rios, né? Desses grandes rios. E tem as comunidades ribeirinhas que fazem as suas casinhas muito próximo também dos rios, tá? Então, vamos pegar a nossa apostila para a gente ver como que é? Olha aqui, essa página. Aí em cima, pessoal, o Brasil tem rios e como tem. O Brasil existe muitos rios. Alguns são bem grandes, outros nem tanto. Os 5 maiores rios do Brasil são Rio Amazonas, o Rio Paraná, o Rio Madeira, o Rio Purus e o Rio São Francisco. Você já ouviu falar de algum deles? Aqui na nossa apostila tem o Rio Amazonas. Aí do ladinho tá, o Rio Amazonas é um dos maiores do mundo. E no Brasil, ele é o que percorre maior distância. Olha para vocês verem o tamanho do rio. Ó, ele faz uma curva, tá vendo? Ó, e vai até lá no final. Então, tudo isso daqui é o rio. Ele é um rio grande. E na nossa cidade, entre Mojimirim e Mogi Guaçu, qual é o maior? O de Mojimirim ou o de Mogi Guaçu? De Mogi Guaçu, muito bem. Lá é o rio maior, né? E de Mojimirim é menor. Ah, mas muita gente está perguntando assim, Tia Rose, Mojimirim existe rio? Sim, é o rio Mojimirim, que também passa. Ele é pequeno, mas ele passa na nossa cidade, tá? Aí embaixo da imagem tá. Muitas pessoas vivem perto das margens dos rios. Para elas, os rios são muito importantes, porque neles pode pescar peixe e navegar. Então, pessoal, geralmente as pessoas que moram nas comunidades ribeirinhas, eles precisam daquela canoa para fazer a navegação, né, de um lado para o outro. Olha aqui na nossa imagem da nossa apostila. Olha lá as casinhas deles e a canoa, ó, aqui no rio, tá vendo? Aí do ladinho tá. Os grupos de pessoas que vivem às margens dos rios são chamados de comunidades ribeirinhas. Ribeirinhas porque eles moram onde? Ali do ladinho da margem dos rios. Certinho? Muito bem, pessoal. E embaixo tem uma linha e tá fazendo uma perguntinha pra gente, ó. Existe algum rio na sua cidade ou perto dela? Você sabe o nome dele? Escreva o nome desse rio. Olha lá, pessoal. Então, nesta linha, a turminha de Mojimirim vai escrever o nome do nosso rio. Rio Mojimirim. E a turminha de Mogi Guaçu vai escrever Rio Mogi Guaçu. Certinho? Muito bem. Pede ajuda aí pro papai, pra mamãe, quem tá pertinho de você para te ajudar, tá? Lembrando que uma palavrinha é a outra, a gente precisa colocar o dedinho para dar o espaço, tá? Rio. Põe o dedinho lá.
Aí a gente vai escrever Mogi. Mais o dedinho para dar espaço, Mirim. Ou Guaçu, se for do Guaçu. Combinado? Muito bem. Pessoal, nós vamos para a página 73. Olha, aqui nessa página está falando o peixe que inspirou uma brincadeira. Eu vou contar uma historinha para vocês. Os povos indígenas, pessoal, eles é muito observador, ele observa muito a natureza, né? Os bichos, as plantas. E como eles vão observando muitos animais, eles inventam as brincadeiras e dão o nome daqueles animais. Muitos dão o nome, né? Com o nome de bichinho, olha lá, onça pintada, a brincadeira do macaco. Mas hoje eu vim falar para vocês a brincadeira do tucunaré. Tucunaré, tia Rose. Tucunaré é um peixe grande. Ele vive lá no rio que tem assim a maior quantidade de água, lá do mais fundo do rio, tá? E ele precisa pegar alguns peixinhos para ele se alimentar. Então ele vai até a margem do rio, pega os peixinhos para ele comer, para ele se alimentar. E os índios, os indígenas, observando esse vai e vem de peixe, né? Eles inventaram uma brincadeira. A brincadeira do tucunaré. Então, a tia Rose vai explicar a brincadeira para você, tá bom? Eu fiz aqui, olha, um desenho para ver se vocês conseguem entender a brincadeira, tá? Nós precisamos fazer uma marcação no chão. Pode ser retângulo, pode ser um quadrado, tá? Eu fiz um retângulo aqui, ó. Aqui no meio tem um retângulo, tá vendo? Ele está fechado. Aqui dentro fica o tucunaré. E de volta ficam os peixinhos, ó. Então, como que a gente faz? Nós vamos fazer 4 cantos, ó. 4 cantos, tá? 2 aqui e 2 aqui, tá? E esses cantos são fechados. Mas tem a abertura, olha. Em cima, embaixo e dos lados. Uma abertura. Por que abertura? Porque aqui vai ficar os peixinhos por onde eles vão fugir, tá? E como que a gente brinca? Então, lá no fundo, do fundo do riozinho, tem o tucunaré. O tucunaré vai ser uma criança, vai ficar ali no meio. De volta vai ser os peixinhos, mas a gente precisa de alguns peixinhos, mais ou menos umas 6 crianças aí, né? Pra gente brincar, pra ficar legal a brincadeira. Então, o tucunaré, ele vai sair do meio, né, desse retângulo e vai atrás para capturar os peixinhos, tá? Conforme ele sai daqui, ó, ele sai correndo e pega um peixinho. Se ele conseguiu pegar um peixinho, ele vai trazer aqui pro fundo, tá? Mas os peixinhos têm como fugir dele. Olha aqui as aberturas. Essas aberturas a gente chama de portas. Então, os peixinhos conseguem fugir. Se você é um peixinho, vai conseguir fugir, saiu daqui do meio, daqui da água, então o que o tucunaré tem que fazer? Ele precisa voltar pro fundo, porque ele não aguenta ficar muito tempo aqui do fundo, né? Então ele vem aqui na beiradinha, pega o peixinho e volta, pega outro peixinho e volta. E se o peixinho fugiu, ele não consegue pegar os outros peixinhos, então ele volta pro fundo, tá? Essa, então, é a brincadeira do tucunaré. E quem inventou essa brincadeira foi os indígenas, certo? Então, agora nós vamos para a apostila. O peixe que inspirou uma brincadeira. Pessoal, aquelas figurinhas que vocês já recortaram, vocês guardaram aí no cantinho, nós vamos pegar, ó, esse peixinho, o tucunaré, e nós vamos colar aí no nosso retângulo, ó, aqui em cima. Tá bom? Um dos peixes mais conhecidos do Brasil é o tucunaré. Seu corpo é longo e estreito, cheio de escama, de cor amarelo, esverdeada. Olha lá o peixinho lá em cima como que ele é. Por cima ele é escuro e sua barriga é branca. Ele também tem uma mancha
redonda e preta na cauda. Olha lá para vocês verem na cauda dele que tem uma bolinha. Os tucunarés podem medir de 30 centímetros a 1 metro de comprimento. 1 metro, pessoal. É isso mesmo. Ele é um peixe grande. Esses peixes são muito gulosos. Eles comem peixinhos, pitus e qualquer tipo de inseto que cai na água. Quando perseguem uma presa, eles não desistem, nadam atrás dela até pegar. Foi observando esse jeito de viver do tucunaré que o povo indígena Paraná inventou uma brincadeira. Então, pessoal, quem inventou essa brincadeira foi os indígenas da onde? Lá do Paraná, né? Que vivem lá perto, lá nas margens do rio Paraná. Aqui embaixo tem a brincadeira, as crianças brincando, olha lá. Ó, lá no meio o tucunaré e de volta os peixinhos pequenos, tá? E aonde que eles... Ó a abertura, onde eles vão fugirem. O tucunaré não pegar. Mas o tucunaré também é meio esperto, né? Ele sai, ó, bem rapidinho para tentar pegar todos. Então, na brincadeira das crianças, o tucunaré consegue pegar todos e leva tudo lá pro fundo. A hora que o tucunaré pegar todos os peixinhos, estão tudo no fundo, aí acabou a brincadeira. Aí escolhe outra criança para ser o tucunaré. Legal? Olha aí do ladinho, brincadeira realizada pelo povo indígena Paraná. Você conheceu a brincadeira do tucunaré. Em uma folha avulsa, registre como foi a brincadeira. Pessoal, não precisa fazer um registro numa folha. Se você conseguiu fazer a brincadeira em casa, ótimo! Você pode desenhar a sua brincadeira aqui do lado, ó. Ai, tia Rose, não tem como eu fazer a brincadeira porque não tem ninguém aqui, só tem eu e mais uma pessoa. Aí não dá para brincar, né, pessoal? Mas você conheceu a brincadeira, então o que você pode fazer aí? Você desenha a brincadeira como você imaginou. Como que a tia Rose explicou? Que tem o tucunaré, que tem os outros peixinhos. Então, na sua imaginação, como que foi a brincadeira, você desenha aí. Combinado? Então, vou mostrar mais uma vez para você aqui, ó. Ó, como que fica o desenho, tá bom? Aí você vai fazer do seu jeitinho a brincadeira. Combinado? Muito bem, pessoal. Ó, beijo e até mais.